Ebenezer, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo, e também graças eu dou a Deus por este dia e oportunidade de vida que Ele concede a vocês, meus queridos amigos e irmãos em Cristo, e também para mim, pois é motivo de grande satisfação neste momento ter a oportunidade de mais uma vez compartilhar essa ministração com vocês, a qual tem o tema: somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. E o texto base que nós vamos neste dia abordar, meus queridos, encontra-se no livro do evangelista Mateus, capítulo 4. O porquê deste texto? Eu acredito que, assim como eu, você que é cristão, pode ter se deparado ou tem se deparado com algumas circunstâncias de afrontas ou ainda de desafios, pois por sermos vistos como cristãos e crentes, as pessoas ainda têm um certo pensamento, uma linha de raciocínio, que nós temos alguns poderes estes que nos dá a liberdade de infligir ou até mesmo enfrentar circunstâncias da vida. Esta que nós estamos passando mundialmente devido a esta pandemia. Muitas pessoas ainda tendem, por achar que nós temos uma fé fraca, nos ver utilizando esses recursos de prevenção, o uso do álcool em gel, o uso da máscara, justamente para estarmos nos prevenindo e nos protegendo deste mal. Acontece que dá-se a impressão que as pessoas nos desafiam em meio a isto que acontece, por parecer que a nossa fé é pequena. Mas levando em consideração isto, meus queridos, que eu gostaria então de fazer a abordagem deste texto. A partir do verso 5 diz assim o texto: então o diabo o levou, neste caso a Jesus, à cidade santa, e o colocou sobre o pináculo do templo, a parte mais alta do templo, e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: ele dará ordens aos seus anjos a teu respeito, e em suas mãos te sustentarão, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. E com base neste texto, meus queridos, eu gostaria de compartilhar com vocês alguns tópicos em que, no momento em que fui lendo este texto e sendo inspirado pelo Espírito Santo de Deus, eu fui tendo em mente estes textos que neste momento compartilho com vocês. Em primeiro lugar, não vemos nenhuma passagem bíblica em que cita que Jesus tinha o dever de fazer demonstração de ser o Filho de Deus. Em segundo lugar, ele também, em momento algum, pediu para ser tentado. Todavia, se ocorreu aquela ocasião, ele por ela humanamente passou, não agindo como um super-herói, fazendo uso de poderes, ainda que ele podia, ainda que Jesus Cristo poderia, sabendo que era Filho de Deus, e também o diabo, sabendo que era Filho de Deus, poderia ele fazer o uso do poder, mas não, justamente porque o diabo, naquele momento sendo presunçoso, naquele momento querendo usar de uma lábia para demonstrar força, para demonstrar que ele tinha a razão naquele momento. É quando nós nos vemos em situações que as pessoas nos falam determinadas palavras ou tentam nos colocar em determinadas
provações, para ver se nós vamos abraçar a causa, acatar, assim como eu disse no início, as pessoas querendo nos afrontar, justamente para que nós deixemos de fazer o uso dessas medidas de prevenção, ou até mesmo venhamos ter atitudes de enfrentar este mal, esta enfermidade de frente, da mesma forma assim como o inimigo tinha esta esperança de fazer com Jesus Cristo, achando que ele cairia nas suas palavras, por ele estar naquela condição por causa do jejum que ele passou durante 40 dias e 40 noites, em que ele estava debilitado e com fome. Em terceiro lugar, o diabo melindrosamente afrontou Cristo em sua debilidade, tentando aliená-lo e induzi-lo a uma demonstração de poder desnecessária, até porque ambos sabiam da capacidade de Cristo. Nós sabemos desse contexto da palavra e da capacidade que Cristo tinha ali para demonstrar o seu poder, como o próprio Cristo também e o inimigo também. Mas não era necessário Cristo fazer essa demonstração de poder, até porque o objetivo do diabo era isto, fazê-lo cair naquela tentação. Até porque também este é o título que nós vemos na palavra de Deus, a tentação de Cristo. Assim como nós somos passíveis de passar e temos passado. Quanto a nós, como cristãos, não temos a necessidade de comprovar a nossa fé através de atitudes de afronta às leis e medidas preventivas de saúde, pois dá-se a impressão que as pessoas olham para nós achando que nós vamos afrontar esta situação. Somente por outras pessoas acharem que por sermos crentes temos uma imunidade contra tudo e todos. Cristão, eles precisam de entender, meus queridos, que cristão também fica doente e também morre. Ainda que nós somos dotados da proteção de Deus e suas promessas, acontece que nós precisamos cumprir com a nossa parte. O próprio Deus nos fala para sujeitarmos-nos às leis e autoridades. Em segundo lugar, não há nenhuma passagem bíblica que diz para nós cristãos enfrentarmos vírus e agentes patológicos ou ceder às tentações, demonstrando que nós somos o cara e esse mal não nos pega. Temos sim autoridade sobre males no nome de Jesus, todavia, não através de heroísmo, com direito à demonstração de charlatanismo, como muitos acabam fazendo. Vemos o exemplo de Sadraque, Mesaque e Abednego. Não pediram para ir à fornalha, muito pelo contrário. Se foram, foi por fidelidade e obediência a Deus. Jamais aqueles três tiveram o intento que aquela ocasião seria a formidável para a demonstração de imunidade contra o fogo da fornalha, só porque eles eram hebreus e tinham Deus acima deles, eles seriam indestrutíveis. Não, eles não tiveram esse pensamento e aí usaram de uma afronta para ir para a fornalha. Daniel, igualmente aos três amigos, ele não pedira para ir à cova dos leões, para a demonstração proposital do poder do seu Deus, ou algo de especial em si próprio. Daniel não quis aproveitar daquela situação e assim quis afrontar a lei daquela época somente para ir para a cova dos leões. Não. Até porque ele não era nem Sansão e nem Davi para querer enfrentar aqueles leões. E para finalizar, meus queridos, o texto registrado na segunda carta de Coríntios, no capítulo 4, o verso 1 diz assim: portanto, vendo que temos este ministério, como nós temos recebido misericórdia, não desfalecemos, o apóstolo Paulo assim falando, mas tendo renunciado às coisas escondidas por desonestidade, aquilo que é errado, aquilo que pode ser feito no oculto, mas é melhor nós abandonarmos, deixar de fazer, porque existe um Deus que tudo vê. Não andamos em astúcia, nem manipulamos a palavra de Deus enganosamente, ou seja, em nosso favor,
e querendo enganar as pessoas de uma forma como se nós fôssemos imunes ou super-heróis, mas o nosso objetivo é ser claros e expressivos e verdadeiros com o uso da palavra de Deus. Mas, pela manifestação da verdade, nos recomendamos a consciência de todo o homem à vista de Deus. E a partir do versículo 8, nós temos o seguinte texto: nós somos atribulados por todo lado, contudo não angustiados. Nós ficamos perplexos, mas não em desespero. Perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Este é o nosso Deus, meus queridos. E esta é a mensagem neste dia, para a sua vida e para a minha vida. No nome de Jesus. Deus os abençoe.